Boa noite, tudo bem? Quantos anos que você tem? E aí, meus fãs da Maísa, vamos para mais uma aulinha. Agora sim, realmente nos aventurar no mundo da química orgânica. Nas últimas aulas, que foram as 6A, a gente viu um pouco do que é a química orgânica. E semana passada eu mandei a gravação de uma aula antiga, mas só tinha os 15 minutos finais de conteúdo. Era basicamente só contar carbono, coisa bem simples que a gente ainda vai fazer várias vezes. Certo? Então, bora lá. Bom, o que a gente tinha visto antes? Você não entendeu nada da 6A? Você diz? Ou você tentou ver a 6B e não entendeu nada também? Então, professor, da 6A eu entendi. Só que aí quando eu fui ver a 6B, você começou a falar sobre a classificação dos carbonos, né? Mas na aula da 6A ficou faltando umas partes. Aí eu fiquei meio perdida. Tá, então vamos lá. Essa 6B a gente vai ver desde o começo. O conteúdo mesmo para vocês verem era daquela da 6A. Então, se não entendeu a 6B, é nós, sucesso. Vai entender agora. Na semana anterior, o que a gente tinha visto? Então, a gente tinha visto o histórico de como foi descoberta a química orgânica, né? O pessoal estava lá, descobriu muitos compostos novos e todos tinham características semelhantes de cadeias carbônicas longas. Vimos a diferença de composto inorgânico, que geralmente são os sais, a maioria dos ácidos. É que ácidos têm divisão, né? Então, os ácidos mais fortes costumam ser inorgânicos. Os ácidos orgânicos, em geral, são um pouco mais fracos, mas não obrigatoriamente. Compostos orgânicos eram aqueles ricos em carbonos, que os carbonos são ligados entre si via ligações covalentes, certo? E esses carbonos podem ter halogênios ligados a ele ou hidrogênios, sendo o hidrogênio o mais comum. Então, olhou para uma molécula, viu que tem carbonos em ligação covalente, viu hidrogênio, a maior probabilidade é que ela seja uma molécula orgânica, certo? Vimos que temos alguns elementos organógenos, ou seja, aqueles elementos mais comuns no organismo, que seria o carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Embora nós possamos ter também enxofre e fósforo. Vimos que tinham várias fórmulas diferentes, então tinha fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula estrutural, fórmula molecular, fórmula de Lewis, e cada uma tinha uma informação que poderia ser útil dependendo de qual é a sua pergunta para aquele composto. E o que realmente vocês tinham que ter visto no vídeo da última aula, aqueles últimos 15 minutinhos, era só a classificação dos carbonos. Então, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Só para relembrar, carbono primário é aquele que só se liga a um carbono vizinho. Os outros ligantes podem ser hidrogênios, oxigênio, nitrogênio. Carbono secundário, ele se liga com dois carbonos vizinhos. As outras duas ligações, tanto faz. Tá? E a ligação com esses dois carbonos vizinhos pode ser ligação simples, dupla, tripla. Carbono terciário, um carbono que se liga com três carbonos vizinhos, certo? Podendo ser todas ligações simples ou duas simples e uma dupla. E temos o carbono quaternário, que será que ele faz? Se liga com quatro carbonos vizinhos, certo?
E como que funcionam as cadeias carbônicas? Qual é o grande significado de cadeia? Cadeias são ligações entre vários carbonos seguidos. Então, quando você tem vários elementos se ligando em sequência, eles formam uma cadeia, tá? É esse o conceito. E hoje nós vamos ver as classificações desses tipos de cadeias. As cadeias, elas podem ser divididas de acordo com a forma. Então, podemos ter, segundo a divisão de forma, cadeias acíclicas ou abertas. Significa a mesma coisa, tá? O que é uma cadeia aberta? Significa que os elementos, principalmente os das extremidades, estão livres. Então, tá um num canto e o outro no outro. Eles não estão unidos entre si, tá? Aqui, nós temos o butano. Tá vendo? Aqui estão todos os carbonos livres. Como assim livres? Ele está solto? As pontas estão livres. Eles não estão se ligando em ciclos, em anéis, etc. Tá? As pontinhas estão lá, cada uma no seu canto. A acetona. Olha aqui, as pontinhas também que a gente for ver, se a gente for ver, ó, elas não estão se ligando, não estão tendo uma interação direta entre a extremidade esquerda e a direita. Então é uma cadeia aberta. Isoctano, ó, não tem nada fechado formando um hexágono, um triângulo, um quadrado, um pentágono, certo? Aqui nós temos o ácido oleico, que também apresenta uma cadeia aberta ou acíclica. É uma cadeia já um tanto quanto maior. Ó, ele tem 18 carbonos. O ácido oleico é um dos componentes dos ômegas, se eu não estou enganado. Ele é o ômega 3, tá? Então, o que a Araci vende vem da Top Term, rico em ômega 3, que é uma molécula lipídica rica em carbonos e com essa funçãozinha aqui que a gente vai aprender para frente qual que é o nome dela. Mas ela é um ácido carboxílico, ou seja, ela tem oxigênios e hidrogênio, certo? Lembra que essa região da molécula, por ter só carbono e hidrogênio, que tem polaridade super parecida e bem baixa, são considerados elementos de uma região apolar. Então, essa região aqui vai dar o grande caráter oleoso do ômega 3. E essa região aqui seria uma cabeça um pouco mais polarizada, porque tem o oxigênio que é bastante eletronegativo, ok? Então, nós temos aqui a fórmula estrutural, certo? Então, está mostrando as ligações. Aqui é uma estrutural, mas está mostrando em forma de bolinhas os elementos. E aqui nós temos uma fórmula molecular, que diz todos os átomos que compõem esta molécula. Só que não diz a forma como eles estão ligados. Vocês entendem, né? Que se eu tenho um C18H34O2, eu tenho dezenas e dezenas de moléculas possíveis para montar com essa fórmula. Então, só pela fórmula molecular eu não tenho todas as informações. Relembrando também, como que eu faço para obter uma fórmula mínima? Divido todos os elementos pelo mesmo número, que tem que ser um número comum. Então, aqui dá para ver que são todos números pares. Eu tenho 18 carbonos, 34 hidrogênios e 2 oxigênios. Qual que é a fórmula mínima? Dividir tudo por 2. Então, a fórmula mínima seria C9H17O, tá? Que também não dá tantas informações. Esse é o ácido valproico. É um medicamento anticonvulsivante. Então, pessoas que têm problema de epilepsia tomam o ácido valproico. Se vocês olharem, olha aqui a cadeia carbônica e ela é aberta.
Tá? Tá vendo, ó, que as extremidades não estão unidas entre si e nenhuma outra região está unida. Então, é uma cadeia aberta. Para a gente entender a cadeia aberta com mais facilidade, é só a gente ver uma fechada. Então, cadeias fechadas, os átomos têm uma conexão interna na estrutura, que podem ser ciclos ou anéis. Mais para frente vocês vão entender a diferença. Mas de forma básica, quando não tem ligação dupla, já dá para ter certeza absoluta que é ciclo. Se tem ligação dupla e está fechada, a gente tem que dar uma analisada. Aqui nós temos o ciclopropano. Então, 3 carbonos em arranjo cíclico. Sim, é uma molécula de formato triangular. E, em algum momento, já foi usada como anestésico. O benzeno. Esse já é um anel aromático, que vocês vão entender no futuro. Mas, ó, tá fechada a estrutura. Ciclopentano, pontas conectadas. Ciclodecano é um ciclo grande, ó, tudo fechado. Os ciclos ou cadeias fechadas podem ser mononucleares, então tem apenas um ciclo, que é o caso desses. Por mais que aqui pareça ter 2 ciclos, vocês estão vendo que não tem uma conexão aqui no meio? Então, tudo isso é um ciclo só de 10 átomos de carbono. E aí, esses ciclos aparecem na natureza? Sim. Aqui nós temos a ciclosporina, tá? Que seria um derivado de peptídico. Ele é um imunossupressor muito usado em quem faz transplante de órgão. Então, se alguém conhecer algum parente, amigo que recebeu um rim, um pedaço de fígado, provavelmente ao longo, para o resto da vida, a pessoa vai ter que tomar ciclosporina ou algum outro imunossupressor para evitar rejeição de órgão. Então, nós vemos aqui que é um ciclo heterogêneo, ou seja, tá vendo que não é um ciclo composto só por carbonos? Nós temos carbonos, nitrogênios ligando entre si, mas temos uma grande estrutura fechada. Temos também os polinucleares, quando a gente tem 2 ou mais ciclos ou centros de núcleo, que seria a decalina. Tá vendo, ó, que ela é fechada? Olha a diferença entre o ciclodecano e a decalina. É só que ela é fechada no meio. Aí você já formou, ó, 2 ciclos diferentes. O adamantano é uma molécula super legal e difícil de imaginar no 3D, mas ela é composta por 3 ciclos. Ó, um que vende assim, tá? Que a gente pode olhar dele, então ele vem assim. Depois a gente tem um no plano da parede e depois outro ciclo no plano do chão. Uma molécula super legal e difícil de imaginar, certo? Da adamantina, a gente não tem muitas funções, né, do adamantano. Mas se a gente põe um NH2 aqui em cima, forma a amantadina, que é um medicamento que já foi usado para tratar gripe, tanto a comum quanto a aviária. Então, gripe A, geralmente H1N1. Só que o vírus da gripe cria resistência com muita facilidade a esse medicamento. Então, por isso que a gente nem toma. E como quase ninguém morre de gripe, em geral não tem necessidade de uma interferência com medicamentos, tá? Só espera que passa na grande maioria dos casos. Além de tratar gripe, ele pode ser usado para tratar Parkinson, aquela doença que as pessoas tremem, tá? É um medicamento muito importante para isso. Cocaína. Cocaína hoje em dia é uma droga ilícita, certo? Mas ela já foi usada como medicamento. Perto de 1800, se eu não me engano, tipo, bem antigamente, a fórmula da Coca-Cola tinha traços de cocaína, que é uma molécula extremamente viciante. Em 1800, eles não sabiam tanto desse caráter de vício que ela causava, essa dependência. Então,
os médicos usavam como vasoconstritor e analgésico, tipo para fazer cirurgia. Então, eu vou precisar tirar um dente. Dava um pouco de cocaína para o paciente. Analgésico tira a dor, vasoconstritor diminui o calibre dos vasos e faz sangrar menos. Aqui nós podemos ver que ela tem um tipo de ciclo. Então, nós temos aqui um anel, tá? E aqui, ó, nós temos um ciclo polinuclear, tá vendo, ó? Temos um ciclo em cima e um ciclo embaixo, sendo que um deles engloba um nitrogênio, ok? Hoje em dia, cocaína já não tem mais nenhum tipo de uso médico. Aliás, cocaína é bem perigosa, não sei se vocês sabem, mas ela é um poluente. Então, a cocaína nem sempre sai completamente metabolizada na urina. Às vezes sai bastante cocaína ainda na forma ativa na urina. A urina vai para a privada, a água da privada vai para os rios e os animais têm contato direto com a cocaína e isso altera o metabolismo deles, tá? Também tem ação de dependência nos animais. Aqui nós podemos ter. Não, tipo, a Coca-Cola hoje em dia não tem cocaína nenhuma, né? Tipo, ilegal. Mas em 1800, por aí, eu não sei até que ano que foi, mas podia ter alguns traços de cocaína. Devia ser extremamente viciante. Se hoje a gente toma igual louco por causa do gás, imagina por causa do gás e cocaína. Mas a medicina vai avançando. É assim mesmo, tá? E o povo era muito burro naquela época. Não, não é que eles eram burros. É porque na época eles sabiam desses efeitos de analgésico e vasoconstritor. Eles não tinham noção de quão perigosa ela era, de quão grande a dependência era. E não tinha tudo isso de anestésico que a gente tem hoje em dia, tá? Então eles usavam o que eles podiam. Óbvio que com o avanço da ciência, novos medicamentos chegaram, não tem mais uso nenhum pra gente a cocaína, tá? Quando a gente tem as cadeias polinucleares, ou seja, mais de um ciclo, elas podem ter outras classificações. Não precisa saber isso de cor, tá? É só para entender que existem arranjos diferentes. Então, nós temos cadeias isoladas, ou seja, um ciclo ou anel é separado do outro por pelo menos um carbono. Tá vendo? Ó? Esse está aqui, aí tem um carbono de separação e tá o outro aqui. Tá vendo que eles não dividem nenhum carbono? Esse ciclo tem os 6 carbonos dele e esse ciclo tem os 6 carbonos dele. Acontecem, tá? No caso da sertralina, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele é um ansiolítico ou pode ter ações antidepressivas. Ele é bem popular porque ele é super barato e ele ainda é bom, tá? Apesar de termos medicamentos da mesma classe mais avançados, ele ainda é muito bom, ótimo para várias pessoas. Aqui nós podemos ver, ó, que nós temos ciclos isolados. Então, vocês concordam que essa região de ciclo é isolada dessa? E que aqui, ó, são todos homogêneos. Ó, só tem carbono aqui. É uma região homogênea. Tudo isso daqui é região homogênea. E vem ser heterogêneo aqui. Por quê? Tem a separação dos carbonos. Sacubitril é um antihipertensivo. Quem tem pressão alta pode tomar. Eu nunca ouvi falar de alguém que tome ele, mas está disponível. Aqui nós temos, ó, essa bifenila na estrutura, tá vendo? Então, 2 anéis que estão isolados entre si. E aqui nós temos cadeias heterogêneas. Ó, um oxigênio atrapalhando a comunicação dos carbonos, um nitrogênio atrapalhando a comunicação dos carbonos, certo? Então, nós temos regiões de ciclos, ou anéis nesse caso, homogêneos, e eles são isolados. Também podemos ter os condensados,
que significa condensado? Eles estão tudo juntos. Então, olha aqui a sertralina. Ela tem pelo menos 2 carbonos comuns aos ciclos. Vocês estão vendo que esse ciclo aqui é isolado desse, mas esses daqui, ó, estão conjugados. Tá conjugado. Aqui nós temos a tetraciclina, um antibiótico da classe das tetraciclinas. Ele é um antibiótico que você não pode, sob hipótese nenhuma, tomar com leite, porque ele tem vários oxigênios. Esses oxigênios no estômago podem adquirir carga negativa, tá? Ficar O-, e vai interagir com o cálcio 2+ do leite. Então, se você toma esse antibiótico com leite, ele vai juntar com o cálcio e não vai ser absorvido. Ele vai precipitar, vai formar tipo pozinho no seu intestino. Por isso, por essa grande interação com cálcio, esse antibiótico não pode ser usado em crianças, porque crianças estão crescendo, os ossos estão se desenvolvendo e precisa de muito cálcio. E a tetraciclina pode ir direto e juntar nos ossos. Por isso, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente que há alguns anos tomava muito antibiótico quando era criança, os dentes ficaram pretos, podres e caíram. Por causa disso, porque a tetraciclina interfere na estrutura do osso. THC, que é o composto psicoativo da maconha, então ele que dá o efeito da brisa. Não é ele o que faz, que tem um efeito medicamentoso para ajudar em quem tem convulsão ou qualquer coisa do tipo. Esse composto não faz bem para a saúde, tá? Ele é o que deixa doidão. O que tem vários estudos mostrando que faz bem é o canabidiol. Esse daqui é o THC, que seria o... Agora eu não lembro se é 6,9 tetrahidrocanabidiol, alguma coisa assim. Aqui nós podemos ver que ele tem uma região condensada. Tá vendo? 3 ciclos condensados, sendo que aqui nós temos um ciclo homogêneo, aqui nós temos um ciclo heterogêneo, tá vendo? O oxigênio aqui no meio, e aqui nós temos um anel. As cadeias podem ser mistas, que é o que geralmente acontece. Não sei se vocês perceberam, mas não tem como a gente classificar. Essa molécula é aberta, essa é só fechada. Não. Cada região da molécula vai ter uma subdivisão. Por isso que vocês têm que só entender. Elas podem ser mistas entre aberta e fechada, tipo THC e a ciclosporina. Então temos uma região fechada e outra aberta, tá? Uma região de cada. Então olha aqui o THC. Temos uma caudinha aberta e uma região fechada, tá? Acontece. Podemos ter cadeias fechadas com poucas ramificações, certo? Como a amantadina. Então, ó, cadeias fechadas e uma pequena ramificação. Não chega a ser uma cadeia aberta, prolongada, mas é uma cadeia fechada, ramificada. E podemos ter aquelas misturas nos ciclos. Então, aqui, ó, nós temos ciclos condensados e outros isolados, como acontece com a sertralina. Então, esse está isolado e aqui está condensado. Geralmente, assim como a polaridade, quando as moléculas ficam grandes, a classificação de forma também não tem como você falar, é isso. Então, tem uma parte disso e tem uma parte daquilo. Vida que segue. Aqui nós temos uma cadeia mista super legal, que é um peptídeo bicíclico produzido, eu acho que é por fungos. Ele estava sendo estudado como possível medicamento. Ele pode ter uma ação contra tumores, inibindo essa calicreína plasmática humana. Olha que sistema, é um sistema polinuclear, então temos vários ciclos. Nós temos 2 ciclos gigantes, tá? Que são condensados. Temos esse anel condensado no meio, temos esse ciclo condensado e temos esse anel que ele está
isolado, tá? Então temos vários tipos. Temos regiões ramificadas, de cadeia aberta, etc. e tal. Então, moléculas grandes são muito complexas, elas vão ter regiões com diferentes propriedades. E olha que o ciclo é composto por carbonos, nitrogênios, nesse caso acho que é só carbono e nitrogênio, acho que não tem nenhum oxigênio. Acho que é só isso, carbono e nitrogênio. Tá? Mas são átomos diferentes. Tudo tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguém tá com alguma grande angústia? Então, ainda vendo essas classificações. Não preciso decorar todas, tá? Só preciso entender mais ou menos para o rumo. Aqui, as cadeias acíclicas, ou seja, as cadeias abertas, elas podem ainda ser subdivididas. Então, nas cíclicas, a gente tinha subdivisões, lembra? Polinuclear, mononuclear. No polinuclear tinha isolado, condensado, certo? Nas abertas ou acíclicas, nós podemos dividir ainda em reta, e depois a gente vai ver as ramificadas. A reta, que significa a mesma coisa que normal, significa que ela só tem carbono primário e secundário, tá? Conteúdo da última aula. Então, carbonos primários são aqueles que só se ligam em um carbono. Ó, esse daqui só está ligado nesse carbono, então ele é primário. Esse daqui se liga no carbono da esquerda e no da direita. Então ele é secundário. Esse, esquerda, direita, secundário também. Esse se liga no carbono da esquerda e no da direita, secundário também. E esse da outra ponta é primário, porque ele só se liga com um carbono. Então, tá vendo, ó, uma molécula aberta. Esse pentano, ele pode estar presente na gasolina, mas ele não é interessante, porque ele não é o produto que dá a boa queima para a gasolina. Temos esse aminoácido lisina, super importante, e que pode reagir com açúcares em temperaturas muito altas, e é o que deixa o frango douradinho, tá? Então, algumas reações entre aminoácidos e açúcares. É o que deixa o frango douradinho, a carne mais preta, tá? É uma cadeia aberta e reta. Então, ó, esse carbono só se liga com esse carbono aqui. Então, ele é primário. Ai, professor, mas ele está se ligando com oxigênios. Dane-se. A classificação primário, secundário, terciário e quaternário só considera carbonos. Então, ele se liga em só um carbono. Então, ele é primário, esse. Esse daqui, esse. E esse são todos secundários. E esse daqui dessa ponta só se liga com um carbono. Então, ele é primário também. Mostarda nitrogenada, usada para combater câncer, tá? Antitumoral. Ela tem vários derivados. Ó, só temos carbonos primários. Se você olhar na molécula inteira, olha que estranho, pode parecer, mas é só primário. Esse carbono só se liga com um carbono, tá? Porque do outro lado é cloro e 2 hidrogênios. Esse carbono só se liga com um carbono. Então, todos os carbonos são primários. É uma molécula aberta e de 3 cadeias retas, tá? Ou a cadeia pode ser ramificada. Ela é ramificada quando ela tem, no mínimo, um carbono terciário ou quaternário. Ou seja, pelo menos um dos carbonos tem que se ligar com 3 a 4 carbonos vizinhos. Tá? Aqui nós temos o metilpropano, ó. É uma cadeia ramificada porque, ó, esse é terciário, se liga com esse e com esse. Enquanto todos esses daqui das pontas são primários, mas ele tem um terciário. Esse 2,2 dimetildecano é uma grande região aberta aqui, mas tem uma ramificação nessa ponta. Ácido valproico, que a gente já viu, aquele anticonvulsivante. Tá vendo que ele cria duas perninhas? Olha uma ramificação aqui.
Então, por isso que, quando você vê perninhas sendo criadas, significa que é uma cadeia ramificada. Então, vamos analisar. Aqui onde tem a ramificação, é um carbono que se liga a 1, 2, 3 carbonos vizinhos. Então, é um carbono terciário. Está dentro do conceito de cadeia ramificada. E o salbutamol, que é importante para quem tem asma, para ajudar os brônquios a abrirem. Ele tem uma região aqui que é ramificada. Então, aqui, ó, não é. Então, ó, aqui a gente pode até considerar, ó, porque ó, esse carbono aqui se liga com 1, 2, 3. Então, esse carbono é terciário. Esse daqui também é terciário, ó, 1, 2, 3, certo? E esse daqui, ó, se liga com 1, 2, 3 carbonos. Então, temos 3 carbonos terciários, mais que o suficiente para ter ramificação. Mas a gente percebe por causa dessas perninhas, ou quando a gente tem ciclos saindo coisas dos ciclos, significa saindo carbonos dos ciclos, significa que também é ramificada. A cadeia ela pode ser homogênea, quando a gente já estava discutindo. Então, o que significa homo? Homo significa igual, e gênea vem de gênesis, que é formação. Então, formação igual. Todos os átomos componentes da cadeia principal são do mesmo elemento, tá? Como o carbono, que é em geral. Então, a cadeia pode ser homogênea, ela pode ser uma cadeia aberta homogênea ou fechada homogênea, tá? Tanto faz. Aqui nós temos abertas homogêneas, ó. O propeno, ele só tem carbonos ligados entre si. Os hidrogênios estão ligados aos carbonos, mas eles não fazem parte dessa conexão entre os átomos, tá? O ácido lático, ó, nós temos uma cadeia principal homogênea. Porque os átomos diferentes de carbono, como o oxigênio, estão nas extremidades. Então, eles não fazem parte da cadeia, eles seriam anexos a essa cadeia, tá? Ou pode ser fechada. Então, aqui nós temos um ciclopentano, só tem carbono aqui, tá? Só carbono ligado entre si. Claro que nós temos hidrogênios nas pontas, mas os hidrogênios não participam dessa interação. Aqui, nessa cetona cíclica, nós temos também só carbonos. Rocutan, vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês talvez já tenham tomado. Ou isotretinoína, é um derivado da vitamina A e ele é usado para tratar acne. Só que ele pode ter efeitos colaterais terríveis, facilitando a depressão. Depende das pessoas, é claro. Mas, em geral, ele causa pele seca, boca seca, né? Te dá muita sede e um pouco de instabilidade de humor. Se vocês olharem, ele tem uma cadeia aberta, ramificada, homogênea. E aqui é uma cadeia fechada, ramificada, homogênea, certo? E ela é insaturada, ó, porque ela tem ligações duplas, mas a gente ainda vai ver mais isso. Tá? Então, olha quantas classificações dá para a gente colocar. Essa região cíclica, ramificada, homogênea. Essa região aberta, ramificada, homogênea. Fluoxetina, que é um irmãozinho da sertralina, também é usado como ansiolítico para quem tem ansiedade. Ele apresenta homociclos, então os ciclos que ele tem são só de carbonos, mas a parte da cadeia aberta, não. A parte da cadeia aberta é heterogênea. Tá vendo que tem um oxigênio separando os carbonos e aqui tem um nitrogênio separando esse carbono desse? Então ele é homociclo, tá? Ou seja, um ciclo homogêneo, mas a cadeia aberta é heterogênea.
Então, quando elas são heterogêneas, significa que entre os carbonos que fazem parte dessa cadeia, tem a separação por outro elemento. Geralmente, nitrogênio, oxigênio, enxofre, pode acontecer de ter fósforo. Esses são os mais comuns, tá? Por causa do número de ligações que eles fazem, né? Não dá para você ter um flúor no meio da cadeia. Por quê? O flúor só faz uma ligação. Então não tem como ele juntar dois átomos vizinhos, porque ele só tem como se ligar com um. Ele não tem como se ligar com os dois e fazer essa ponte. Assim como o hidrogênio. Então é impossível você ter um hidrogênio no meio da cadeia, porque hidrogênio só faz uma ligação. Cloro, você não vai ter. Iodo, não. Bromo, não. Tá? Aqui, no metoximetano, então nós temos dois carbonos separados por um oxigênio. No ácido lático, a gente tem, ó, carbonos aqui, carbonos na outra ponta, mas eles estão separados por um nitrogênio. Esse nitrogênio atrapalha a comunicação deles. Quando é cíclico, ó, esse ciclo não é só de carbono, tem um oxigênio, e esse tem nitrogênios. Casos que a gente vê cadeia heterogênea. Na primaquina, um antimalárico. Então, quando vai tratar malária, pode tomar primaquina. Essa primaquina, ela tem um ciclo heterogêneo e uma cadeia aberta heterogênea, tá? Tem exemplo de ambos. E a fluoxetina, como eu já tinha mostrado, o ciclo homogêneo, mas a cadeia hétero. Também podemos classificar de acordo com os tipos de ligações entre os carbonos. Então, carbono que só se liga em outros carbonos por ligação simples é ligação saturada. Quando um carbono se liga em outro carbono por meio de uma ligação dupla, é insaturada. Para vocês não confundirem o que eu sempre pensei. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho algo a mais do que uma ligação simples, certo? E quando eu tenho insaturado, eu tenho uma sílaba a mais. Então, esse in significa que tem algo a mais. O que é esse algo a mais? Uma ligação que pode ser dupla ou tripla, tá? Para mim sempre foi útil pensar assim. Mas isso só se aplica carbono-carbono, tá bom? Então aqui, ó, tá vendo que todos os carbonos ligados entre si é só ligação simples? Cadeia saturada. Aqui também, ó, só carbono ligando entre si por ligação simples. Professor, mas e essa dupla com o oxigênio? Para ser saturada, só considera carbono, carbono. Não importa se ele faz dupla, tripla, quádrupla, quíntupla. Essas nem ocorrem, tá? Mas não importa qual tipo seja com o oxigênio. Para ser saturado ou insaturado, é que se considera carbono, carbono. Ok? Carbono, carbono. Aqui nós temos um ciclo sem nenhuma ligação dupla. Então, saturado. Aqui também. Ó, esse é um heterociclo, ou seja, um ciclo heterogêneo, mas só de ligação simples. Acontece. Aqui nós temos o captopril, que é um medicamento para tratar a pressão alta. Ele é derivado de um componente do veneno da Botrys jararaca, ou seja, a cobra jararaca. E o início da descoberta desse medicamento foi feita na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Só que naquele tempo eles foram meio besta, não patentearam, vieram os americanos, pegaram a parte da pesquisa, terminaram de desenvolver e não deram crédito nenhum para os brasileiros. Mas o captopril, que é o primeiro da classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, super revolucionário, começou a pesquisa no Brasil, em Ribeirão Preto, derivado do veneno de uma cobra, né? Da peçonha de uma cobra. E aqui, ó, é uma cadeia heterocíclica saturada. Tudo aberto, tá? O perindopril, que é um
derivado, depois evoluíram a estrutura do captopril e descobriram o perindopril, outro da mesma classe. Ó, ele tem uma cadeia aberta heterogênea, ele tem um heterociclo, um homociclo, mas é tudo saturado, ó, não tem nenhuma ligação dupla entre carbono e carbono, tá? Quando a ligação é insaturada, tem pelo menos uma dupla ou tripla. Então aqui, cadeia aberta com uma dupla, cadeia aberta com uma tripla. Cadeia fechada com duas duplas, cadeia fechada com duas duplas carbono-carbono. Como exemplo, nós temos a amitriptilina, que é um ansiolítico, antidepressivo e pode ser usado para quem tem enxaqueca crônica, tá? Ele tem esse anel grandão aqui, na verdade são todos insaturados, tá? Porque eles se comunicam. Então são 3 ciclos insaturados, ó, tem ligação dupla. E aqui é uma cadeia aberta, tá? É uma cadeia aberta, heterogênea, insaturada, porque tem uma dupla ligação fazendo parte dessa cadeia. Pargilina, IMAL, ele é um inibidor da monoaminooxidase, ou seja, é um antidepressivo. Ele faz ligação tripla, então, ó, é insaturado aqui e faz várias ligações duplas no anel, também é insaturado. Tem um ciclo homogêneo, uma cadeia heterogênea e ele tem um carbono terciário. Vocês já estão conseguindo ver isso? Vocês estão conseguindo pegar os conteúdos anteriores e ir incluindo na classificação? Tá? Então, a cadeia aberta é heterogênea, o ciclo é homogêneo, mas ele é ramificado porque tem um carbono terciário, apesar dele ser insaturado, e a cadeia aberta também é insaturada. Tá? Conseguem ver tudo isso, né? Vamos encerrar por aqui. A aula que vem a gente começa com aromaticidade e é pouca coisa, são mais 6 slides. Tá? Vocês conseguiram entender até aqui? Tudo tranquilo? Então, esse negócio de postar os slides, eu estava falando com a Nicole esses dias. Eu dei até aula 6A. Todos os slides estão lá. Ela me mandou um print do Drive e no print não tinha esse slide. Mas eu mandei para ela um print do meu acesso e está lá o slide. Então, por exemplo, o da aula 6A tá desde o dia 21. E no dia 28 ela veio perguntar se eu não ia postar. Assim como as listas. Todas as listas que a gente teve até agora, até a 5B, estão lá. Tipo, tem a data da minha postagem, mas nem sempre aparece. Ela tentou. Então, ela disse que talvez. Não, o 6B eu ainda não coloquei o slide, porque eu comecei a aula hoje. Então, eu dei a aula hoje do 6B, eu já vou colocar o 6B e ver como que tá a questão das listas. Certo? Então, vocês conferem lá. Se não estiver aparecendo, depois vocês podem me cobrar. Qualquer coisa, estou aqui. Então, abraços e até semana que vem.